Bom dia, queria agradecer o convite. Fiquei sabendo, então, agora às 9 horas da manhã, tá certo? Então, eu peço desculpas se tiver algumas coisas ainda em inglês, mas a gente conseguiu rapidamente trazer o dado para vocês. Primeiro, é um prazer estar aqui, eu conheço parte de vocês que estão aqui na sala, então, um bom dia a todos. Vou ser bem breve. Então, o cenário internacional epidemiológico que eu trago para vocês, só para vocês entenderem o contexto muito rapidamente. Desde a década de 70 que existe a ocorrência desses eventos clínicos na região da África, isso em alguns países que estão aqui listados. Eu compartilho com vocês essa apresentação logo em seguida, passo para o primeiro, depois ela compartilha com todos. Então, nós entendemos que nós temos países endêmicos e não endêmicos. Então, os países endêmicos, vocês estão vendo aí em azul, tá bom? Listados, nesse balão, com todos eles. Praticamente todos eles na África Ocidental e na África Central. O que é interessante disso é que desde 2003 os Estados Unidos identificam um caso e depois identificam outros casos, mas isso depois foi amornado e nunca mais ressurgiu no nosso continente. Em 2018 a 21 tem relatos de casos de só pessoas que tiveram contatos com viajantes, pessoas que foram à Nigéria e se expuseram na região e foram contatos de casos que sempre foram estabelecidos na África Central ou na África Ocidental. Para vocês entenderem, só do ponto de vista visual, esse é o contexto onde nós estamos falando da região endêmica, onde acontecem os casos tradicionais de monkeypox, e só vou dar sequência. Isso começa a se expandir ao longo dos anos, mas também mantendo na região África Central e África Ocidental. Logo em seguida, nós conseguimos identificar aqui numa lista de casos, eu peço desculpas porque eu não consegui traduzir essa tabela a tempo, mas todos eles concentrados na mesma região, na região endêmica, né? Só que a gente começa a receber informação de antecedentes de casos do Reino Unido e também de fenômenos que aconteceram nos Estados Unidos. Eu não vou ficar aqui lendo esse material para vocês, mas vai ficar disponível, compartilhado para vocês mais uma vez, para não tomar muito tempo de vocês. E eu gostaria de trazer os dados sumários do que nós temos hoje dos casos que foram notificados pelo CDC europeu, que são os dados mais atuais que estão disponíveis. Não temos mais dados do que esse ainda. Ou seja, o último caso registrado é um dado do dia 21, nós já estamos no dia 25 de maio, mas não houve novas atualizações. E aqui eu trago para vocês uma tabela que sumariza os países. Então, vocês estão vendo casos da Austrália, ou seja, já tem relato de casos na Oceania que se expôs nessa área endêmica, isso já está confirmado. Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e os Estados Unidos. Todos esses são os casos confirmados que nós temos. Então, a gente está aqui variando de 1 a 5, porque os critérios de confirmação que estão aqui listados não estão pacificados ainda, usando a mesma definição de casos de forma uniforme, como recomendado no Ministério pela Organização Mundial de Saúde. Todos nós sabemos que cada país adota possíveis alterações da definição de caso, mesmo porque nem todos têm a mesma capacidade laboratorial de confirmação. Então, há um número ainda incerto e que está mudando a cada momento que a gente ouve ou notícias extraoficiais ou oficiais. Em relação ao número de casos da varíola dos macacos, perceba que a gente ainda está usando nomenclaturas que nós acordamos ontem na sala de situação, que no Brasil nós não usaremos mais a sala varíola dos macacos, assim, monkeypox, por uma questão de evitar ato discriminatório contra os animais, né, contra os primatas não humanos das Américas. E aí vocês estão vendo que é uma outra fonte de informação do FMAP, que a Inglaterra já tem 56 casos suspeitos, a Espanha 41, Portugal 37, e aí vai descendo em um mapa mostrando esses eventos ao longo do tempo, marcado à sua direita em estratos, né, do que é que está confirmado. O extrato menor que não tem caso, aquele mais cinza, menos de 10 casos, e onde os casos estão concentrados, eu diria, na Europa, por enquanto, nas informações que nós temos disponíveis, é justamente na Inglaterra, no Reino Unido, na Espanha e em Portugal. Aqui é o dado retirado de ontem, tá bom?
de uma apresentação sumária que a gente ainda não conseguiu compilar, porque as diferentes regiões que compõem a Organização Mundial de Saúde estavam apresentando os dados que se conseguiu coletar. Então, o Reino Unido com 56, Espanha com 41, Portugal 37, até Israel com um caso. Então, nós já temos casos na América do Norte, na Oceania, na Europa, e agora, para mostrar para vocês, na América do Sul, nós acabamos de receber informação ontem de um caso suspeito na Guiana Francesa e um caso na Argentina que estamos tratando como presuntivo, porque o PCR não, o resultado do teste biomolecular não foi totalmente esclarecedor. Então, clinicamente está compatível, porém não tem registros confirmatórios dos casos até ontem, às 4 horas da tarde. Tá ok? Desculpa se eu tomei muito tempo do previsto ou se eu fui muito rápido. Estou aqui à disposição para a gente conversar caso vocês tenham qualquer dúvida ou necessidade que eu possa ajudar. Não ultrapassou, não. Professor Wildo, muito obrigada pela contextualização. E o que vocês acham? Minha sugestão é que possamos fazer as apresentações, pelo menos no cenário internacional, agora o cenário brasileiro. A gente fala um pouco sobre a questão da definição de casos e a gente abre posteriormente as apresentações para as discussões. O que vocês acham? Pode ser dessa forma? Porque aí eu entendo que a gente vai ter mais argumentos, né, mais conhecimento, informações e, consequentemente, mais dúvidas. Então, a gente faz um bloco de discussões ao final. A doutora Janaína, por favor, ela vai estar trazendo para a gente um pouco sobre o cenário nacional epidemiológico do vírus monkeypox no Brasil. Bom dia a todos. É que eu estou me dividindo aqui com vocês um pouquinho, então, mas não queria deixar de dar um oi aí para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Sala, estou como coordenadora geral das emergências em saúde pública e ter esse momento com vocês para falar sobre a questão do cenário, né, epidemiológico do Brasil. Então, só para tranquilizar, acho que os corações de vocês, eu não fiz uma apresentação específica, mas o Brasil a gente tem a questão, né, ainda não temos nenhum caso notificado, temos a questão aí do sistema bastante sensível agora junto com vocês, a partir da definição de caso, né, que está sob o comando aí da Patrícia, que foi feito aí e foi difundido para que vocês possam ficar atentos aí na parte de principais sinais e sintomas e principalmente priorizando aí a questão do diagnóstico, né, diferencial que foi feito. Então, é importante que a rede CIEVES e a rede Renave façam esse filtro, principalmente da verificação das informações, para que a gente possa realmente ter a oportunidade de uma notificação aí oportuna e provavelmente hoje vamos discutir aí a questão também do instrumento. Então, a ideia é mais para colocar vocês tranquilos que nesse momento, né, a gente não tem aí, então, parte dos CIEVES estão atentos aí para qualquer tipo de notificação suspeita ou a parte mesmo, né, de eventos que possam estar sendo confirmados aí, né, para que a gente possa ter essa comunicação ativa. Era só para dar um oi mesmo, fortalecer a comunicação das ações integradas entre as redes e principalmente aí estar na disposição de vocês aí junto com a coordenação da sala aí, né, que a Patrícia está no comando, apoiando vocês aí potenciais dúvidas que vão surgir ao longo desse processo, né, de definição de caso, fluxo laboratorial e parte de notificação. Então, só colocar a CEGENSP mais uma vez à disposição de vocês e que a gente possa estar trabalhando em conjunto. Patrícia, não sei se era bem isso, mas assim, não temos realmente nada nesse cenário ainda, estamos monitorando aí junto com o CIEVES, como eu falei, a rede sensível, e seguimos aí atento e alerta junto com vocês aí na sala de estação. Obrigada aí pela oportunidade de fazer essa fala mesmo, para motivar a nossa rede aí, né, porque a gente não tem só a questão do monkeypox, né, e na parte de uma forma geral, a gente tem outros agravos aí sobre o nosso monitoramento, mas colocar aí, né, a nossa coordenadora substituta, Fernanda, está aí também na sala, então vai estar apoiando e fazendo toda essa parte de articulação com a Renave, com o CIEVES e o WebSuisse, que estão aí na sala compondo aí.
Então, só agradecer mesmo a oportunidade, Patrícia, e seguimos aqui. Estou aqui atenta, aqui, me dividindo, escutando aí vocês e seguimos aí à disposição. Obrigada. Perfeito, Janaína, nós que agradecemos aí a parceria, o apoio de sempre, e ficamos felizes, né, que seja tão rápido esse contexto nacional, no sentido de não termos nenhum caso, e a gente espera que este cenário não mude, tá? Vou compartilhar rapidamente aqui com vocês, como a Janaína colocou, em relação à definição de casos, que seria o nosso próximo ponto, eu vou projetar aqui rapidamente. Conseguem ver a tela, pessoal? Sim, conseguimos, Paty. Perfeito, obrigada. Bom, a sala de situação, como eu coloquei inicialmente para vocês, ela foi instituída no dia 23 último, então nós temos 2 dias de funcionamento da sala, o horário das 8 da manhã às 18, temos uma escala de plantão durante o final de semana, tá? Nós temos 2 horários, às 9 da manhã, né, às 9 horas e às 16 horas, onde nós fazemos o briefing, o debriefing com todos os membros da sala de situação. Essa sala hoje ela é composta por várias áreas técnicas do Ministério da Saúde e também por representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, CONAS, CONASEMES, Anvisa, Fiocruz, outros parceiros que têm contribuído muito com a gente, né? O MCTI também, que teve a participação com a gente na sala hoje, tudo no intuito de estarmos bem alinhados aí e com definição de estratégias caso venha acontecer no país. Aqui eu trago rapidamente para vocês um dos produtos da sala de situação. Nós temos 2 produtos diários, um é o informe da sala de situação e o outro é o card, algo mais didático, onde a gente traz aqui os quantitativos, né, um cenário, situação epidemiológica no mundo. Como já colocado pelo professor Wildo, hoje nós temos aí um total de 182 casos, sendo 160 confirmados, 22 suspeitos em 15 países, tá? Sinais e sintomas, transmissão, as medidas de prevenção. Nós trazemos a situação epidemiológica no Brasil e aqui as atividades da sala de situação, né? Ativada 2 dias, 2 informes elaborados. Nós já tivemos 4 videoconferências com áreas técnicas envolvidas neste processo. O próximo CAD, né, o que foi gerado na data de hoje, já vai constar nele essa nossa reunião, né, com os coordenadores, com as áreas nos estados. Em relação à definição de casos, nós consideramos a definição de casos da Organização Mundial da Saúde, só que nós fizemos alguns ajustes para o contexto brasileiro, tá? Do nosso país. Então, em termos de caso suspeito, qual o conceito que nós temos? Pessoa de qualquer idade que apresente início súbito de febre superior a 38 graus e meio, adenomegalias, erupção cutânea aguda inexplicável e que apresente um ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: dor nas costas, astenia, cefaleia e excluindo as doenças que se enquadram como diagnóstico diferenciado ou qualquer outra causa comum localmente relevante de erupção vesicular ou papular, tá? Então, essa é a definição de caso que foi validado aqui pela sala de situação com a participação de especialistas. Chamando a atenção aqui para a questão do diagnóstico diferenciado, e aí o Emerson, na fala posterior, da questão do fluxo, né, de diagnóstico, ele vai estar trazendo um pouco mais sobre isso. Uma relação aqui de algumas doenças hoje que a gente considera como diagnóstico diferenciado, para algum sintoma pode ser comum, mas a maneira da gente estar aí definindo melhor o caso. Em relação ao conceito de caso provável, seria a pessoa que atende a definição de caso suspeito e um ou mais dos seguintes critérios: ter um vínculo epidemiológico, exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória, contato físico direto, incluindo contato sexual ou contato com materiais contaminados, com roupas ou roupas de cama, com caso provável ou confirmado de monkeypox desde 15 de março. Então, é importante aí chamar a atenção para essa temporalidade, né? Porque anterior a 15 de março, para a gente já não se enquadra, já é uma forma da gente estar descartando.
nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas, ou que tem um histórico de viagem para países endêmicos ou com casos confirmados de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Então, essas são as duas definições de caso, ela consta, as definições estão no nosso informe que está sendo disponibilizado para vocês. Em relação a caso confirmado, pessoa que atende a definição de casos suspeitos ou provável, que é confirmado laboratorialmente. Então, hoje, a única forma de confirmação se dá por diagnóstico laboratorial para o vírus de monkeypox, o teste molecular, o PCR. E caso descartado, né? O caso é porque ficou fora da ordem aqui, eu peço desculpas para vocês. Pessoas que não atendem os requisitos necessários à sua confirmação como uma determinada doença, tá? Então, em relação aos conceitos, é isso que a gente traz para vocês. Em relação à estrutura, né, da sala de situação, este aí é o e-mail que eu espero que esteja funcionando até o final do dia de hoje. Vai ser o ssmonkeypox@saude.gov.br. Em termos da estrutura, nós temos um comando, eu estou à frente da sala, né? Sou técnica do Programa Nacional de Imunizações, Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis aqui do Ministério da Saúde. O nosso porta-voz oficial da sala de situação é o nosso secretário substituto da SBS, o Dr. Gerson Pereira. A comunicação, a nossa referência, nós temos algumas pessoas envolvidas, aqui a gente colocou o nome do Flávio, mas a ID está muito próximo, né? Está nos apoiando grandemente, juntamente com o Luciano e com os outros colegas do Núcleo de Comunicação do Ministério. Em termos de estrutura, nós temos 4 frentes importantes dentro da sala de situação. Nós temos um grupo trabalhando planejamento, né, que a Nina está como referência. Nós temos a questão da área de operação e logística, e nós temos a Lucimeira e a Rita. Análise de dados, o Antônio está à frente. Aqui a gente coloca um nome, pessoal, só de referência, mas existe toda uma equipe de suporte, dando apoio aí a cada um desses colegas. E a questão administrativa, que nós temos a Bruna e a Viviane também, que estão nos apoiando na sala, tá? Aqui é uma organização interna, mas só para compartilhar com vocês uma matriz de responsabilidades que nós criamos. Então, dentre as ações, nós temos aqui a atividade que está sendo desenvolvida pela sala de situação, qual é o componente, né, o eixo da sala responsável por esse processo, as prioridades, o nome da pessoa, se é uma prioridade alta, média ou baixa, a frequência que é realizado, o prazo de entrega, o status. É uma planilha para que a gente tenha um monitoramento e a gente acompanhe e não perca aí o time em relação à execução e os prazos acordados no desenvolvimento das atividades. Então, dentre elas, a elaboração do plano de ação. Nós estamos trabalhando neste plano. Hoje, às 16 horas, na sala de situação, nós vamos trazer uma proposta para discussão, aprimoramento e validação. A questão da definição dos casos e a ficha de notificação, que é um outro ponto aqui, e que aí sim tem uma ação direta de vocês, né, que estão na ponta, que farão as notificações, as investigações dos possíveis casos. Também essa ficha está pronta, mas a colega vai estar apresentando já para vocês. A questão dos exames de diagnóstico diferencial, o fluxo laboratorial, e aí o Emerson também está aqui com a gente, nosso técnico de referência na CG Lab, que vai trazer essas informações para vocês, tá? A questão de verificação, de doação de vacinas, aí eu já chamo a atenção, nós não temos vacinas, né? Nós não temos vacinas disponíveis, está tendo toda uma articulação junto à Organização Pan-Americana de Saúde, com a OPAS, para que a gente consiga estabelecer essa compra via fundo rotatório. Então, é um processo que está em construção, em amadurecimento. A área técnica do PNI está em articulação direta com a OPAS, mas até o momento nós não temos perspectiva, nós não temos um prazo, nós só podemos dizer que no momento não temos a vacina. E mesmo quando adquiri-las, não há uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para uma vacinação em massa, né, para toda a população. Então, é uma vacinação seletiva, são os profissionais de saúde que trabalham em laboratórios, que têm um contato, né, mais direto. Então, isso já está dado, e a gente vai aguardar aí novas informações e como se dará esse processo aí de aquisição, tá?
Também a questão do kit diagnóstico, o Emerson vai colocar isso para vocês. O Emerson hoje vai ter que falar muito, né, Emerson? Se tudo que eu estou falando, que você tem que falar, você for falar mesmo, então acho que vai levar um tempinho aí. A questão da verificação de medidas de prevenção e controle, então a gente tem uma equipe aí, a referência da SAPS, atenção primária, juntamente com a Anvisa, para se discutir aí as medidas de prevenção e controle. Hoje, às 16 horas, a Anvisa estará no debrief da sala de situação para trazer as orientações e recomendações da Anvisa em relação a essas medidas, né? A questão de estoques, fluxo assistencial, e aí nós temos a RENAVE, a Secretaria de Ação Estratégica, Anvisa, Atenção Primária, trabalhando em articulação para que possa ser estabelecido esse fluxo assistencial. Essas são umas das atividades que estão sendo desenvolvidas e monitoradas por essa sala. Então, em linhas gerais, é isso, pessoal. Bom, pessoal, aí dando seguimento, então, eu convido, né, o Emerson para que ele possa fazer a apresentação. Ele vai estar falando um pouco para a gente sobre fluxo laboratorial, diagnóstico laboratorial e tudo aquilo que eu disse que ele vai ter que falar, tá bom? Um abraço, obrigada a vocês pela atenção. Bom, a gente está elaborando um documento com orientações para investigação. Não, isso aqui não é o de eventos neurológicos temporalmente associados, tá? Peço desculpa por isso aqui. Com relação à questão do monkeypox mesmo. Então, a gente, em contato com a equipe da OPAS, com a equipe do Laboratório de Referência para a gente, que é o nosso centro colaborador, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na pessoa da professora doutora Clarisa Damasso, a gente confeccionou um documento onde a gente vem explicando aqui a ocorrência do vírus, da doença em si, quais são as orientações com relação à parte clínica e, basicamente, com a questão laboratorial. Então, a gente vem trazendo aqui um documento onde a gente fala que, prioritariamente, as amostras que deverão ser coletadas são, por meio de suave, a secreção de vesícula. Os pacientes suspeitos, eles vão apresentar essas lesões da pele e é o principal tipo de amostra clínica que a gente vai coletar. Além dessa secreção de vesícula por meio de suave, a crosta da lesão, ou seja, aquela casquinha que fica em cima dessa lesão da pele. E aí a gente vai encaminhar essa amostra para o laboratório da doutora Clarice Damaso, onde irá ser realizado a biologia molecular, que PCR, e a parte do sequenciamento. Atualmente, a gente está aguardando o recebimento do controle positivo para que a gente possa fazer um PCR direcionado para o monkeypox vírus. Hoje a gente vai fazer um diagnóstico por inferência dos casos que eventualmente apareçam nesse momento, uma vez que o laboratório já está estruturado para esse diagnóstico, faltando receber somente o controle positivo do monkeypox vírus. Essa articulação a gente já fez com a equipe da OPAS Washington, por meio da OPAS Brasil, né, na pessoa do professor Wildo. Então, a gente vai elaborar o documento está em curso de construção, para a gente solicitar esse controle positivo. Chegando o controle positivo, a gente vai direcionar para um único laboratório, que é o da doutora, nesse momento, da UFRJ, a doutora Clarice Damaso. E qual que é o papel hoje do LACEN dentro dessa estrutura? O LACEN basicamente vai fazer o diagnóstico diferencial, que são aqueles exames que normalmente o LACEN já realizam para diagnóstico dessas doenças dentro da sua esfera. Então, a gente traz aqui quais seriam essas doenças e como a gente vai fazer a partir do transporte. Então, o caso suspeito já foi lido aqui pela colega Patrícia. Esse caso suspeito ele vai se enquadrar dentro do monkeypox vírus. A gente vai fazer uma notificação que provavelmente vai ser utilizado o REDCap. A gente ainda está firmando essa situação, onde está sendo construído um instrumento que vai ser disponibilizado a todos vocês. E aí, basicamente, as amostras que a gente vai coletar. Material vesicular, secreção de vesícula por meio de suave, crosta, né, a crosta da lesão, com raspado ou fragmento dessa crosta, sangue total de aproximadamente 10 ml, urina, aproximadamente 15 ml, e a secreção naso e orofaringe. Essas três últimas amostras, sangue total, urina e secreção nasofaringe, basicamente direcionadas para o diagnóstico diferenciado das outras doenças que têm uma relação clínica semelhante ao da monkeypox. Essas amostras elas serão encaminhadas todas para o LACEN. Então, dentro do LACEN, o LACEN vai alicotar o material e vai fazer os exames diferenciais e as amostras específicas de material vesicular, a crosta e o soro, que deverá ser centrifugado, aproximadamente 13 ml, enviado também para a doutora Clarice Damaso, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem aqui os outros casos prováveis e confirmados e o descartado. As doenças que a gente está associando, nesse primeiro momento, com o diagnóstico diferencial é varicela,
herpes zoster, sarampo, zika, dengue, chikungunya, herpes simplex, infecções bacterianas de pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou secundária, francoide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, moluscos contagiosos e reações alérgicas. Detalhe, o LACEN da localidade onde o caso suspeito ocorrer vai realizar dentro da tua especificidade, dentro do teu rol de exames, aqueles que são possíveis. Aqueles que não forem possíveis, você vai dizer que não foi realizado e a gente vai dar continuidade à pesquisa, certo? Aqui embaixo está o endereço do laboratório que vai fazer a parte do... Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui. Então, a gente tem todos os LACENs representados aqui pelos pontinhos pretos do nosso país, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e o nosso centro colaborador marcado com um pinzinho azul aí, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todo esse transporte, a equipe do LACEN já sabe como fazer, utilizando o contrato via CGLab, a transportadora tradicional. Ela deve ser transportada na caixa específica, de categoria B. Então, o LACEN vai ficar responsável pelo diagnóstico diferencial daquelas outras doenças e a UFRJ pelo diagnóstico específico do monkeypox, por biologia molecular. Aqui a gente tem um quadrozinho orientativo, onde o paciente ele vai dar entrada no serviço de saúde de maneira tradicional, seja unidade básica de saúde ou rede especializada, um hospital que seja. As amostras deverão ser tomadas, coletadas desses pacientes, sempre respeitando as orientações de biossegurança, lembrando que a orientação da biossegurança, ela confere uma seguridade tanto ao próprio paciente como aos manipuladores das amostras, quanto aos profissionais de saúde que irão fazer assistência. Então, uso de touca, óculos, máscara N95, jaleco, luvas e propé é suficiente para manter o serviço em segurança para o acolhimento desses pacientes e a coleta dessas amostras. Então, essas amostras elas deverão ser coletadas e encaminhadas para o LACEN. O LACEN ela vai fazer o responsável por fazer as alíquotas. Esse registro também, na parte de fluxo de informação, vai estar sendo cadastrado dentro do GAL. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como vai ficar a máscara da pesquisa do monkeypox. E aí essas amostras serão direcionadas para o diagnóstico específico junto da UFRJ. Bom, dentro do sistema GAL, ele tem uma finalidade de investigação. A descrição que está lá dentro do GAL hoje é monkeypox vírus. O agravo ou a doença que está relacionado à pesquisa é a varíola. Fundamental importância a gente coletar a data de início dos sintomas. E duas coisas bastante interessantes, importantes. O tipo da amostra, quando for cadastrar, a nova amostra será sangue total, secreção nasofaringe ou orofaringe, urina, secreções de forma geral e ampla e os fragmentos. E a nova pesquisa que vai ser solicitada, vocês vão observar daqui a pouquinho, ela está relacionada diretamente ao tipo de amostra que está sendo coletada. Então, vocês vão cadastrar lá na pesquisa monkeypox vírus, crosta de lesão, porque ela vai ser direcionada para alguns exames. Monkeypox vírus, sangue total, vai ser direcionado para o diagnóstico diferencial. Monkeypox vírus por secreção de vesícula, são colocadas por meio de swab, vai ser direcionado para pesquisa específica. Então, a gente coloca aqui isso, embaixo vocês vão ficar mais claro esse entendimento. Pronto, aqui chegando nas orientações para o diagnóstico diferencial dentro do GAL, a gente cadastrou basicamente 5 pesquisas. Então, está lá, monkeypox vírus, crosta de lesão, sangue total, secreção de vesícula, secreção naso e orofaringe e urina. Então, para a amostra que for coletada de crosta de lesão, são basicamente 2 exames que a gente vai cadastrar, certo? Vai estar cadastrado, na verdade, no rol de exames. Vai ser a varíola propriamente dita, que vai ser encaminhada para a doutora Clarice Dalmaso, e varicela zoótica por biologia molecular. Então, esses são 2 exames que podem ser realizados com esse tipo de amostra. A varicela zoótica, ela vai ser realizada normalmente dentro do LACEN, aquele LACEN que consegue realizar, mas caso não consiga, a varicela é o principal diagnóstico diferencial para o monkeypox. Então, pode encaminhar também para a doutora Clarice, que ela já tem todo o protocolo estipulado lá na UFRJ. Para o sangue total, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial para pesquisa por arbovírus, utilizando o kit ZDC, que é o multiplex molecular. Então, você consegue fazer aí o dengue, zika e chikungunya, já em uma única corrida, em cima dessa amostra. O herpes simplex 1 e 2, por biologia molecular também. E a parte de sífilis. Sífilis aqui a gente colocou como teste rápido, um teste imunocromatográfico, diferenciando da proposta inicial que a gente tinha feito, e trabalhar só com amostra em fase aguda da doença e detecção direta, ou seja, a detecção do vírus.
mas o CIFOS ele tem uma conotação um pouco diferenciada que a gente ainda precisa alinhar com o pessoal do DCCI aqui dentro, tá bom? Com relação à secreção de vesícula, é um outro tipo de amostra que deve ser coletada específico para o diagnóstico da varíola. Então, com essa amostra, serão realizados os exames da varíola, da varicela zoster e bactéria de cultura. A gente observou que tem algumas bactérias e alguns crescimentos bacterianos em pele que pode gerar lesões vesículas semelhantes também à varíola, ou monkeypox. Então, essa cultura ela pode ser realizada dentro do próprio LACEN. Para a secreção de naso e orofaringe, a gente vai direcionar a pesquisa de varicela zoster e o sarampo, como diagnóstico diferencial, que podem os dois serem realizados também dentro do LACEN. E, por fim, a amostra de urina, onde a gente vai fazer a pesquisa de arbovírus, a cultura, né, a urocultura, e a parte de biologia molecular para o sarampo. Então, são basicamente esses os diagnósticos que a gente vai estar utilizando para poder fazer a pesquisa e a investigação dos casos de monkeypox vírus, sabendo que essas ações que estão sendo realizadas agora no monitoramento do monkeypox vai conduzir a gestão de risco mais eficaz e uma proteção mais efetiva para a saúde da população brasileira. Como a colega Janaína já mencionou anteriormente, a gente não tem casos suspeitos até o momento, mas a gente sabe que quando oficializar essa definição de caso e publicada, vão aparecer alguns casos e a gente precisa estar bem estruturado para poder conduzir da melhor maneira possível esses casos. Esse documento, a gente vai só ajustar alguns detalhes aqui e vai estar disponibilizando para todos da rede. Aqui é o mesmo documento, basicamente, em apresentação de PowerPoint, que a gente vai estar disponibilizando, inclusive, com os diagnósticos para vocês. E um detalhe bastante importante a falar, que a Patrícia mencionou aqui, é qual é a condição atual. Então, a gente tem hoje os LACENs podendo fazer o diagnóstico diferencial, e esse diagnóstico diferencial vai conduzir a investigação dos casos para monkeypox vírus. Essa condição vai ser realizada inicialmente dentro do laboratório da professora doutora Clarice Damaso, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já trabalha basicamente 30 anos com essa pesquisa e já tem todo o protocolo estabelecido. Então, uma fragilidade que nós temos no sistema hoje é a necessidade de ter o controle positivo específico para monkeypox, que ainda não recebemos. A gente está acreditando que pela celeridade do processo, até a próxima semana, a gente deve estar com esse controle positivo dentro do laboratório. E como eu falei anteriormente, por hora a gente vai fazer um diagnóstico por inferência. A gente vai fazer do poxvírus de maneira geral e ampla, e aí, sendo positivo na detecção, detectado na biologia molecular, a doutora Clarissa se responsabilizou também para fazer o sequenciamento. Então, a gente vai ter uma casadinha de qPCR com sequenciamento nesse primeiro momento. Bom, era basicamente isso que eu tinha para apresentar aqui com relação à questão laboratorial. Eu não sei se tem alguma dúvida dos colegas aqui da sala ou dos presentes na reunião. Bom dia a todos, meu nome é Carolina. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a ficha de notificação que foi construída. Então, a gente inicia com dados gerais, a gente pegou como referência uma ficha de investigação usada já na Nigéria, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que também já tem como referência, né? E a gente utilizou também as fichas do Sinan como referência, né? Para a gente fazer essa ficha de notificação. Temos aqui dados gerais, ponto de notificação, agravo, UF, a data de notificação. Essa parte inicial bem semelhante às fichas do Sinan. Notificação individual com o nome do paciente, os dados principais, né? Em relação à idade, sexo, se é gestante, raça, cor, escolaridade, CPF, ocupação, nome da mãe. Temos aqui dados de residência. Ali, do lado ali tem o levantamento de quem desejaria, poderia fazer HP, né? E o número de funcionários de cada uma. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Por gentileza, pode fechar. Jane. Continuando aqui, temos dados clínicos epidemiológicos, então, com os principais possíveis sintomas que o paciente pode ter, com os principais sintomas que também estão na definição de caso aqui em primeiro, que é a febre de início súbito, adenomegalia e erupção cutânea, que são principais sintomas, obrigatórios.
Temos aqui também se o paciente teve contato com algum caso suspeito, sim ou não ignorado, a data e a cidade, município, UF que foi esse contato. Se o paciente viajou para o exterior nas últimas semanas antes de adoecer, sim ou não ignorado, e também a data do retorno e o país, cidade que esteve. E temos o paciente viajou com sintomas relatados no item aqui em cima. Com a data também, país e UF. Temos os dados laboratoriais que a gente fez em conjunto com o CGLab, então temos aqui o que já foi apresentado agora. Temos a conclusão, a classificação final, lembrando que a confirmação é laboratorial. Classificação epidemiológica, evolução do caso e os dados do investigador, que como na ficha do SINAM, ao final da ficha, a gente também colocou aqui ao final. E é isso. Obrigada, gente, pela atenção. Obrigada, Carol. Essa ficha, ela está sendo colocada no Redcap, então vai ser compartilhado com vocês. Tanto é que tinha algumas marcações aqui, foram as discussões, os destaques, e assim a gente tiver aprimorado, nós vamos encaminhar. Esse é um outro produto já da sala de situação. Deixa eu fechar o compartilhamento aqui com vocês. E aí, rapidamente, eu convido agora a Aide para colocar um pouco sobre o fluxo, né, de comunicação. Ela é a nossa referência, representante no NECOM. Posso passar para você? Pode? Só virar a câmera aqui rapidinho. Sim, nós vamos compartilhar com vocês, podemos compartilhar as apresentações, os slides e também os documentos, né? O que o Emerson está fechando lá o documento técnico, a gente compartilha juntamente com os informes e com os cards da sala de situação. Pode falando aí rapidinho, Aide. Só vou abrir aqui. Bom dia a todos, eu sou a Aide Cadacha, jornalista, trabalho aqui no gabinete da SBS, no NECOM, que é o núcleo de eventos, agenda cerimonial e comunicação da SBS, e integro também, junto com o Flávio, a sala de situação da Monkeypox, respondendo por toda essa parte de interlocução de comunicação. E aí deixar bem claro também, de comunicação, especialmente com a sociedade, né? E imprensa. Claro que a própria sala diretamente já faz a comunicação com a rede, né? Envio de informes para a rede CIEB, de orientações para a rede laboratorial, e a própria sala é uma comunicação constante, né? Mas eu vim aqui trazer o que né, o NECOM dentro da sala tem por finalidade, né? Fazer e de apoio à sala de situação. Você pode passar? Rapidinho. O NECOM, né, que é um núcleo de comunicação, ele tem algumas assessorias, né? E uma delas é o NUCOM, que é o núcleo de comunicação, onde atua a parte de imprensa, a parte de divulgação e de web. Então, a gente está no meio porque a gente faz a ponte entre a sala de situação e a ASCOM, né? Porque a ASCOM, o Ministério, a Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde, ligada diretamente ao gabinete do ministro, é quem, por regimento, responde por toda a comunicação do Ministério com os diversos atores da sociedade, especialmente a imprensa e a população em geral, mas também profissionais de saúde e gestores. Então, todas as demandas de imprensa que a ASCOM recebe, e a gente tem recebido muitas, que eu acho que todos estão acompanhando, a mídia está muito interessada nesse tema, tem tido muitas né, demandas e reportagens sobre isso. A gente também identifica esse interesse, né, da imprensa, porque a imprensa já acompanhou durante esse tempo inteiro a pandemia, né, esses quase
3 anos de pandemia, então a imprensa está mais sensibilizada à questão de doenças, especialmente doenças emergentes, doenças novas ou doenças que eram endêmicas em alguns lugares e que hoje estão se espalhando, como é o caso da monkeypox, e o interesse dela é muito exacerbado, especialmente também por causa dessa questão da pandemia. Então, diariamente, a gente tem recebido muitas dúvidas e acredito que também a Secretaria de Estaduais e Municipais de Saúde é a mesma coisa. Então, a Ascom nos envia demandas de imprensa que ela recebe da imprensa. Essas demandas são encaminhadas para nós, do Núcleo do COM, né, com lá da FDS, e nós encaminhamos para a sala, onde está escrito lá apuração de demandas, onde a sala, a partir de tudo que, né, a sala tem pactuado com todos os atores e todas as redes, definição de caso, a própria abertura da sala, recomendações, orientações, eles nos municiam dessas informações, nós elaboramos uma sugestão de resposta, aprovamos com a sala, comunicamos ao secretário de vigilância e devolvemos para a Ascom a resposta. Do mesmo modo, a gente também faz um trabalho de sugestões de pautas para a Ascom, ou seja, quando a sala foi instalada, a gente fez uma matéria e pediu para a Ascom divulgar para a imprensa e publicar no portal. A gente, mais para frente, em breve, quando as definições de caso, tudo estiverem mais organizadas, outras comunicações, a gente pode trabalhar com redes sociais. À medida da necessidade, a gente vai fazendo comunicações, e aí é o que a gente chama de pautas ativas, para informar a população ou profissionais de saúde. E entre essas pautas ativas, que está lá, gestão web. Hoje de manhã, a Nájila, que é o nosso ponto focal para a web, já esteve aqui, porque a gente vai construir uma página para a sala de situação da monkeypox. Isso é importante, porque aí toda a rede vai ter acesso a essa página, onde estarão as principais informações, os principais documentos e todas as atualizações que forem acontecendo. Então, a criação da página é muito importante, não só para a imprensa e a sociedade poderem tirar as suas dúvidas, né? A gente vai fazer o FAQ, mas também para a rede ter acesso aos documentos já estabelecidos e às atualizações. Então, isso está em processo. Essa é uma demanda que veio da sala, né? Solicitações de comunicação e divulgação da sala, e o NECOM está intermediando junto com a Ascom, certo? A questão de editoração, idem, a gente sabe que a sala é muito dinâmica, que vocês já estão fazendo seus informes, mas eu estou até trazendo em primeira mão, a gente já está fazendo uma proposta de layout para padronizar a carinha dos informes, dos cards, dos boletins da sala, e vamos entregar para vocês terem isso como modelo e ter essa padronização. Então, a gente também vai fazer isso. Além disso, o NECOM, já pactuado com outras salas de situação que já estão em funcionamento, a gente também está fazendo uma ponte de comunicação com assessorias de parceiros, que fazem parte da sala, como CONAS, CONASEMES, Anvisa e outros que vocês indicaram. Então, por exemplo, na sala de situação de hepatite, que é uma sala que já está aberta há mais tempo, diariamente a gente compartilha com a assessoria do CONAS e do CONASEMES os informes publicados, os cards, e solicita também para que eles nos apoiem nessa comunicação com a rede deles, que eles também têm bastante capilaridade, e assim a gente vai afinando a comunicação. E, por fim, obviamente, a sala de situação, ela pode solicitar para outras divulgações, necessidades que elas tenham de produção, tanto de material de comunicação quanto de divulgação, eles nos solicitam e nós fazemos a ponte com as compras da entrada. Basicamente é isso, gente. Aberta a dúvidas, obrigada. Obrigada. Ok. Obrigada, Aide, pelas colocações. Eu acho que isso é muito importante, gente. A gente tem um canal institucional, né, em relação à comunicação, às divulgações. Todos esses documentos nós vamos compartilhar com vocês, mas às vezes no e-mail se perde, o pessoal liga de novo, me reenvia, faz isso. Estou estando lá no site, vocês vão ter um acesso, e aí vocês podem revisitar os documentos de acordo com a necessidade, tá bom? Em termos de apresentação, eram esses os pontos que nós tínhamos para trazer para vocês. Agora nós vamos abrir para discussão.
e como acordado aí com o Glauco, né, que gentilmente nos aguardou, por favor, e as pessoas que quiserem se posicionar ou fazer algum questionamento, por favor, vai levantando a mãozinha, eu vou seguir a ordem de manifestação aqui do chat, tá ok? Glauco. Bom dia a todos. Eu queria perguntar para o Emerson, e para vocês também, né? Porque eu não vi hora nenhuma, porque em Minas a gente tem a vacina, né? Vírus. E os sintomas, apesar de ficar mais nos membros superiores e não no corpo todo, é muito parecido e pode levar a uma certa confusão na vigilância. Aqui em Minas, no LACEN, a gente já está fazendo a transferência da investigação do ortopox vírus para o LACEN. Quem faz é a Universidade Federal de Minas Gerais, mas a gente já está fazendo isso, a gente já consegue fazer hoje em cultivo celular análise, né, de efeito histopático, então a gente consegue falar se tem um pox vírus ou não na amostra. E o PCR também já está sendo transferido para a gente, a nossa parceira já está comprando o PCR do monkeypox. Então, eu queria saber se o LACEN, tendo condição de fazer o diagnóstico, ele tem que enviar ainda assim para a Universidade Federal de Rio de Janeiro a amostra. Acho que são esses dois pontos, né? A vacina, se entra ou se não entra como diferencial, e se o LACEN em Minas pode fazer o diagnóstico completo, inclusive o sequenciamento. Obrigado, Glauco, pela pergunta. Na verdade, a gente já tinha essa preocupação não só com a vacina, pela apresentação clínica bem semelhante, mas também como a questão do molusco contagioso também, que a apresentação clínica é muito semelhante. É claro que se o LACEN tiver condições para utilizar o protocolo que a gente está utilizando, que vai ser o protocolo do CDC para o diagnóstico do monkeypox, não teria problema. A gente só precisa reorganizar a rede e verificar a questão do controle positivo. O protocolo que a gente está utilizando hoje, ele faz um diagnóstico por inferência, inicialmente por conta da ausência desse controle positivo, e aí a gente faz depois o sequenciamento, que é o que está sendo proposto para a doutora Clarissa Dalmasso. Então, no sequenciamento, inclusive, a gente consegue diferenciar se ela é vacina, se ela é a varíola bovina ou não, e aí a gente infere que seja realmente o monkeypox. Mas, assim, a gente vai ter essa reunião com os diretores dos LACENs na quinta-feira. Essa é uma pergunta não só do Glauco, a gente já havia recebido esse questionamento de outros LACENs, e se a gente verificar a possibilidade de uma rede descentralizada mais coesa, é claro que é muito mais importante a gente aproximar o diagnóstico do caso em maior celeridade para poder isolar o paciente, para conduzir melhores ações de bloqueio. Então, sim, é possível, é viável, mas vamos discutir isso numa reunião interna com relação aos laboratórios. E, inclusive, tem uma outra coisa que vai balizar todo esse trabalho também, doutor Glauco. Uma estimativa de casos prováveis que podem acontecer aqui, a disponibilidade de controle positivo que a gente vai ter, porque tudo isso vai limitar a gente deixar essa rede mais descentralizada ou mais centralizada nesse primeiro momento, tá bom? Ok. A gente discute então quinta-feira, melhor. Obrigado. Obrigada, Glauco. Obrigado, Emerson. Mais alguém? Doutora Heloísa, por favor. Sempre é um prazer tê-la nas nossas discussões, doutora Heloísa. Não. Desculpa, Luiz Helena, por favor. O microfone está fechado, não conseguimos ouvir. Pronto. Olá. Pronto, superado. Bom dia a todos. Quero parabenizar aí pela apresentação, né? Parabenizar pela apresentação. Mas, assim, eu vou fazer uma pergunta com olhar de pediatra, tá bom? Com olhar de pediatra que trabalha com vigilância e vacina há muito tempo. E aquela questão. Então, neste momento, porque veja só, em crianças, né, nós temos a varicela, certo? Como vocês já colocaram, às vezes, infecção de pele com impetigo, ele pode iniciar com bolhas, né? De qualquer modo, a minha pergunta é, neste momento, a suspeita, né, desta doença aqui, né, do monkeypox,
só apenas, então, neste momento, apenas a suspeita será de quem teve uma viagem para o exterior. É isso. Só isso. Obrigada. Na verdade, a gente está colocando como caso suspeito o paciente que apresenta aquela tríadezinha, febre de início súbito acima de 38,5, com adenomegalia, linfadenanomegalia e as lesões e mais um outro sintoma. E aí se enquadraria dentro da definição de caso suspeito, sendo excluído, inclusive, pelas outras doenças endêmicas aqui no Brasil. Então, todas essas que a gente mencionou, que tem uma apresentação clínica semelhante ao monkeypox, a gente vai testar dentro dos LACENs e, em negativando, ele realmente entra, inclusive, como caso suspeito e depois está provável se a gente verificar um histórico de contato com pessoa confirmada ou provável de monkeypox ou que viajou para uma região de circulação do vírus. Itacirema, Rio de Janeiro, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Itacirema, trabalho na gerência de doenças imunopreveníveis. Eu fiquei com uma dúvida referente a, dentro daquele rol de manifestações clínicas, o que seria erupção cutânea inexplicável? Eu não alcancei essa definição em particular. Obrigada. Doutora Ru, poderia nos ajudar com esse esclarecimento, por gentileza? Bom dia. Então, meu nome é Ru, eu sou médica infectologista do HCC São Paulo, Helena. Eu estou aqui representando o OPAS Brasil. Só esclarecendo a dúvida da doutora Itacirema, né, em relação ao que seria doença, quadro exantemática inexplicável. Vocês podem ver que a gente colocou uma lista enorme, né, de diagnóstico diferencial, uma vez que a gente tem outras situações mais comuns que podem causar erupção cutânea. Então, nesse sentido, nesse contexto, quando você não acha nenhuma outra causa que poderia explicar esse quadro. Nesse contexto, no nosso meio, seria, lógico, nesse momento epidemiológico, algum tipo de arboviroses, as doenças exantemáticas mais comuns em crianças, além de tudo que a doutora Helena já citou, né? Então, é esse contexto. Mas eu queria reforçar um ponto que o Emerson colocou. A gente colocou tríade de apresentação. E a gente sabe que monkeypox manifestação de linfadenomegalia é super importante. Diferente, por exemplo, pelo menos eu nunca vi um rastro cutâneo com adenomegalia no quadro de dengue. Então, lógico, a gente até estava conversando ontem, o quadro clínico, né, clínica soberana. Então, a gente acredita a importância de diagnóstico diferencial, considerando também a apresentação ou não de adenomegalia. Só assim, um ponto importante é que, certamente, provavelmente, mesmo as pessoas que estão nessa sala, mais de 50%, 60% nunca viu um caso de varíola, né? Eu também nunca vi. Por isso que a gente colocou tanto diagnóstico diferencial e, atualmente, inclusive, os médicos com menos de 40 anos, provavelmente, vários nem sarampo, nem rubéola viram. Por isso a gente colocou uma lista tão gigante de diagnóstico diferencial, considerando o aspecto epidemiológico e, infelizmente, a situação da cobertura vacinal que estamos no nosso país. Por isso entrou toda essa lista de diagnóstico diferencial. Câmbio. Ok, obrigada, doutora Ru, pelos esclarecimentos. Nós não temos ainda nenhuma manifestação aqui com a mãozinha, mas olhando pelo chat, nós podemos identificar aqui. Cieves, Campo Grande? Olá, bom dia. Bom dia. Aqui é a Alessandra, eu sou enfermeira do CIEVS Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. E eu fiquei com uma dúvida, quando foi falado da parte de precaução, foi enfatizado a questão do uso de máscara N95. Entretanto, todos os documentos, eles falam só de precaução para contato e de precaução para gotículas.
né? E a gente sabe que tem aquela ressalva, exceto nas situações em que houver geração de aerossol, a gente utiliza a N95. Mas como foi falado só para preconizar o uso da N95, a gente ficou em dúvida se houve alguma mudança em relação à indicação de precaução. Desculpa, seu nome é? Colega de Campo Grande, qual que é o seu nome? Oi, desculpa, eu sou a Alessandra. É que tá bem baixinho pra gente o áudio. Tudo bom, Alessandra? Obrigado pela pergunta. A gente está verificando todas essas atualizações, porque tudo que a gente tinha disponível ao momento era com relação às outras varíolas. Então, a gente está só verificando esse detalhe, aguardando a publicação oficial, mas na recomendação anterior a gente tinha que era a N95 mesmo, tá bom? Ok. Doutora Helena, por favor. Não, estou aqui de novo, não só para reforçar que eu acho não, já sei que deve estar na pauta de vocês, a importância de disseminar essa informação para as sociedades científicas, né? Principalmente Sociedade Brasileira de Pediatria, não é? Que é um canal muito importante, porque temos aí, neste momento, essa questão da viagem internacional, mas é sempre importante, principalmente os pediatras, né, que estão aí na linha de frente, não é? Sei que não é só nessa faixa etária, mas só essa sugestão de entrar em contato com a sociedade científica. Ok, obrigada, doutora Helena. E já nesse sentido, das sociedades científicas, ontem, o MCTI, nós tivemos uma reunião juntamente com o secretário Gerson, né, o subsecretário, o substituto da SVS, exatamente eles nos apresentando sobre a rede vírus, com foco em evidências científicas em relação a essa patologia, se colocando à disposição para que a gente possa trabalhar em conjunto, né, sempre em parceria, e também identificamos os nossos outros especialistas que sempre dão suporte para a gente. Então, já tem sim uma pretensão em articularmos uma reunião com especialistas para que a gente possa estar discutindo, à luz das ciências, né, as evidências, principalmente na questão do tratamento, do diagnóstico, vacinas, enfim. Essa já é uma pretensão, já está no nosso radar aqui, para que a gente possa viabilizar com a maior rapidez possível, tá? Mas uma excelente colocação. Pessoal, olhando pelo chat aqui, alguns colegas colocaram, e aí tem uma questão aqui em relação a quais as medidas preventivas estabelecer no momento. Eu acho que isso, de certa forma, já foi respondido um pouco, né? Sobre a questão do distanciamento, do uso de máscaras. E uma outra questão, e aí eu peço também a doutora Rô que nos ajude com essa resposta, que houve um questionamento se a síndrome mão-pé-boca também não deveria ser investigado para confirmação, né, ou descarte aí do monkeypox. Tá, então, primeiro eu só queria ressaltar o ponto em relação às medidas de prevenção, tá? Eu acho que todo mundo, se alguém já leu em relação ao surto que teve nos Estados Unidos, daquele caso que teve contato com o animal, o que conteve a disseminação da doença? Foram as medidas de prevenção. Quais foram as medidas de prevenção mais importantes? Na suspeita, isolar o paciente. Então, acho que essa é a medida mais forte que a gente tem que recomendar, mesmo enquanto você está fazendo o diagnóstico diferencial, é isolar o paciente num quarto, ponto. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que reforçar, principalmente, muita gente tem perguntado sobre a vacina, não temos perspectiva ainda em relação à vacinação, mas reforço, o que conteve os casos que teve nos Estados Unidos foi identificação rápida, rastreamento de contatos e isolamento. Então, acho que essa é a mensagem mais importante que a gente tem que passar para quem está na ponta, tá? Agora, em relação à pergunta se síndrome mão-pé deve ser investigado. Na minha opinião, desculpa, eu não sou pediatra, sou infecto adulto, né? Mas até porque eu ouvi também a doutora Helena, mas na minha opinião, sim, entra no caso como um caso de lesão cutânea, de erupção cutânea, mas, de novo, tem que levar em consideração outras manifestações sistêmicas para ver se há possibilidade ou não de entrar no diagnóstico diferencial.
Então, em relação a grau de erupção de adenomegalia, se um quadro que tem outros comemorativos que, se for muito claro a possibilidade de síndrome mão e pé, na minha opinião, não. Mas é uma alerta sim. Mas eu queria ouvir a opinião da doutora Helena, que é pediatra, e eu não sou pediatra. Câmbio. Doutora Helena, por favor. Gostei do câmbio aí, Rô. Olha, não sei a resposta, Rô, não sei. Porque, e aí, então, de novo, vamos pensar alto juntas, né? A síndrome mão-pé-boca, ela é bem definida para o pediatra, tá? São vesículas, tá? São vesículas, como o próprio nome diz. Em mão, certo? Palma de mão, planta do pé e cavidade oral. E é bem assim, síndrome mão-pé-boca e a presença de vesículas ou um eritema. Então, é bem definido, não é? Então, mas aí, por isso que eu coloquei aqui na roda, e que também quero escutar a opinião de vocês, que o que a gente aprende, né, em vigilância, que no começo a gente é muito sensível, certo? A gente quer ver tudo, é muito sensível, e depois a gente vai afunilando. Mas eu tenho dúvida, porque síndrome mão-pé-boca é bem específico, bom, sabe, é bem específico, é síndrome mão-pé-boca, vesículas em mão, né, palma de mão, em planta do pé e orofaringe. Agora, não sei, eu acho que neste momento não haveria necessidade, porque é muito específico, viu, Rô? Rô e todos vocês. Aí eu jogo aqui para a gente pensar. Eu, pessoalmente, eu concordo. Eu acho que a manifestação de síndrome mão-pé é muito, muito específico, muito claro para a pediatra que está acostumado a ver. Eu também não colocaria nesse momento. Ok. Nós temos a Giselda inscrita e também o Cieves de Campo Grande, permanece com a mão levantada. Não sei se esqueceram de abaixá-los e novamente gostaria de ter uma fala. Só confirmando essa questão do síndrome mão-pé-boca. Bom dia, que é a Giselda do CIEB São Paulo. Eu tenho algumas dúvidas em relação à epidemiologia e à caracterização clínica dos casos que estão acontecendo na Europa. Porque os relatos que a gente lê está muito relacionado a HSH, né? Homem que faz sexo com homem. E também está muito relacionado à localização dessas lesões. Eu queria saber, e assim, o que a gente acessa de literatura são muito as lesões que ocorreram no passado e não as lesões atuais, né? Essa é uma das questões. Outra, que quando o ECDC faz análise de risco, ele coloca que o risco para a população geral é muito baixo. Hoje o risco está mais centralizado numa determinada população. E a minha terceira questão é, do ponto de vista das ações de controle, hoje, um caso que seja um caso provável, que tem história de viagem para o exterior, que tem essas características de lesão, será que nós não temos que priorizar realmente o exame específico para ter um controle mais específico? Porque hoje, se a gente for pensar o risco de entrada, vai ser através do viajante. Então, será que nós não temos que fazer uma vigilância mais intensa em relação a essas características do caso provável e pensar que o diagnóstico diferencial vai ser num outro, não é a nossa prioridade neste momento, do ponto de vista da introdução desse agente aqui no país? São essas três minhas questões. Obrigada não tem problema, se nem ninguém puder responder, mas acho que vamos fazer essa reflexão até para a gente não desperdiçar tantos recursos, né? E pensar um pouco como é que a gente intensifica essa vigilância. Perfeito, Gelda. Não, porque eu me confundi aqui com os botõezinhos. Você não vai ficar sem resposta, não, tá bom? Só um instantezinho. Eu acho que o Emerson quer fazer uma fala nesse sentido. Zelda, a sua colocação é extremamente pertinente e eu acho que responde, inclusive, a inclusão do mão-pé-boca
no caso, dentro dos suspeitos. A gente tem vínculos Não epidemiológicos dá para ouvir, não tá dando para ouvir o que você fala. Desculpa interromper, mas é que tá bem difícil. Vamos trocar o microfone aqui, só um instante. Quando eu falo, vocês conseguem ouvir melhor? Perfeitamente quando você fala. Pronto. Ele vai usar o mesmo microfone aqui, um momento. Ótimo, obrigada. Melhor agora? Estão conseguindo me escutar melhor agora? Ótimo, então, assim, eu acredito que esse seu questionamento, inclusive, responde parte da pergunta sobre a inclusão do síndrome mão-pé-boca, porque são síndromes e são apresentações clínicas que têm um vínculo epidemiológico muito bem marcado. Então, toda e qualquer ação que a gente precise tomar ou direcionar, a gente precisa entender como está sendo a expressão atual dos casos de monkeypox para poder conduzir as ações. Então, a gente tem observado qual é o público-alvo que tem acontecido lá na Europa, e não se assemelha em nada, por exemplo, à inclusão de crianças que tenham síndrome mão-pé-boca em idade escolar, onde tem vários outros casos dentro daquele mesmo ambiente, onde a criança fica condicionada, fica ali reservada. Então, assim, a gente precisa realmente conhecer e fazer toda a orientação em cima disso, dos vínculos epidemiológicos, do cenário que a gente tem encontrado. E isso vai ser o fiel da balança, e isso tem que ser o nosso horizonte. É por isso que muitas das doenças que a gente verificou, que têm uma apresentação clínica semelhante, foram incluídas dentro do diagnóstico diferencial, e algumas outras não. Então, nossa preocupação realmente é tentar atender dentro das informações que são chegadas para a gente. E por isso que a Patrícia falou lá atrás, que a gente está utilizando a definição de caso da OMS com alguns ajustes para a nossa realidade. Tá? Eu não sei se eu consegui responder, Gisela, mas é de extrema importância isso que você mencionou, é olhar o que está acontecendo e tentar seguir uma direção em cima do que tem acontecido lá fora. Pois não, Pois não, Giselda. Eu só gostaria de saber se vocês estão tendo acesso às lesões que estão aparecendo na Europa nesse momento. Se elas são muito semelhantes ao que ocorria no passado ou existem diferenças, porque o que a gente lê na literatura é que elas estão muito concentradas na região genital. E o que a gente lê é que, na verdade, tem uma distribuição céfalo-caudal, mais centrípeta. Então, eu gostaria de saber se vocês têm tido, vocês, OPAS, OMS, se vocês têm tido acesso a esse tipo de informação, até para a gente poder direcionar melhor a procura desses casos. Obrigada. Professor Wildo. Olá, gente. Eu vou tentar responder, eu vou anunciar, infelizmente, que eu tenho que sair às 12h30 para uma outra reunião, tá bom? Mas tentando responder aí, primeiro a primeira observação da Griselda sobre os HCHs, né? Na verdade, o que nos parece, e agora está mais claro, já temos casos que não têm nenhuma relação com as clínicas, né, inicialmente identificadas, as clínicas, os serviços clínicos onde esses profissionais, onde essas pessoas procuraram, né, e foram identificados. Então, já tem casos que não estão diretamente relacionados com HSH, sugerindo que isso é apenas um pródromo da investigação inicial. E que casos são esses? São os casos da Europa, é o caso suspeito da Argentina, claro que ainda é suspeito, é o suspeito da Guiana Francesa, não tem nenhuma relação a princípio com HSH. E também outros em Portugal. O segundo ponto em relação à clínica. A clínica não tem, a gente não tem muito mais informação disponível do que vocês também têm do SDC. E não temos fotos oficiais de pacientes que possam ser compartilhados até para ilustrar e também orientar possíveis capacitações futuras. Em relação à definição de caso, o que a gente tem sugerido ainda é manter a ideia do vínculo para o provável na perspectiva de aumentar a sensibilidade, pensando naqueles 3 sinais clínicos, né? Prioritários. Ontem, na sala de situação, o Conasems trouxe essa preocupação da possível, digamos assim, sobrecarga operacional na vigilância e no laboratório, na perspectiva de descartar outros casos. O Emerson fez uma ponderação que eu acho que vale a pena ele voltar a comentar aqui, e a ponderação que a
quando as EMES, né, a Candice comentou, era muito em cima da emergência de dengue e outros arbovírus urbanos que estão circulando no Brasil. E eu falando que havia uma restrição de diagnóstico laboratorial para a sorologia. E o Emerson, depois, por favor, me corrija, mas eu queria entrar nesse aspecto, que essa deverá ser uma demanda importante, principalmente em regiões que hoje estão sofrendo um pouco mais com isso. Mas que a clínica ajuda muito a discriminar. E a outra coisa é que, depois declarado a epidemia naquela localidade, não precisa mais fechar todos os diagnósticos por por laboratório, né? E é uma preocupação importante o fato de não ter que usar todo o arsenal laboratorial para isso, mas abortar os laboratórios. E a terceira observação, mas naturalmente eu devolvo você de lábio para como raciocinar, a execução, de fazer diagnósticos específicos. Comentamos um pouco a respeito disso, né? Isso vai depender muito da demanda, eu diria. No primeiro momento, se tiver vinculação com viagens internacionais, concordando contigo, Griselda, que é onde deveremos ter os primeiros casos, né? Se chegar no Brasil, vai ficar mais fácil, será um número menor para gerenciar. Agora, se isso ganhar uma magnitude muito maior do que a gente está... Eu não estou acreditando nisso, mas estou dizendo que pode acontecer. Eu acho que o laboratório único que está hoje disponível de referência vai ser, digamos assim, suplantado a sua capacidade muito rapidamente. Então, trabalhar com os diagnósticos diferenciais eu acho super estratégico. E as informações a gente está tentando ter. Hoje deveremos ter uma reunião com o grupo da Euro, que é a OPAS da OMS, né, da região da Europa, a perspectiva de ter um pouco mais de informações com qualidade do ponto de vista clínico e dos vínculos epidemiológicos que foram investigados. Robert. Emerson, por favor. Na verdade, eu acho que o professor Hildo abordou perfeitamente as questões laboratoriais e as nossas preocupações com relação a uma definição de caso muito sensível. A gente tem passado aí, a gente está com 3 salas de situações abertas aí, né, que é a das arboviroses, propriamente dito, a das hepatites, com etiologia a esclarecer, e agora do monkeypox. E, basicamente, nas 3 salas, os arbovírus, eles entram como diagnóstico diferencial. E a gente está justamente no pico de uma sazonalidade de arbovírus. Então, assim, a gente já tem confirmação laboratorial por métodos, inclusive diretos, em todos os estados, mas em sua grande maioria ainda por diagnósticos sorológicos, mas a gente sabe o que está circulando no país. Então, a gente pode direcionar melhor diagnóstico laboratorial direto, a detecção do vírus, para esses casos que estão sendo investigados. A gente passou recentemente por um desabastecimento na parte sorológica, mas a parte molecular permanece viável. E com relação à definição de caso, a gente vinha discutindo bastante sobre isso, e como a doutora Rô mencionou, a clínica permanece soberana quando a gente coloca 3 sinais e sintomas mais um, adicionando para que seja conduzido um caso suspeito para a coleta e assim entrar dentro na parte do diagnóstico laboratorial. Ainda pensando em um único laboratório de referência, que é o laboratório da doutora Clarissa Damaso, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como o próprio Glauco já falou, o pessoal da Doflux já tinha mencionado, hoje pela manhã a gente teve contato com os colegas do Ministério de Ciência e Tecnologia, do MCTI, e também tem uma estrutura montada e pronta para poder colaborar e ajudar nesse momento. Mas quem vai realmente dar o tom dessa parte do diagnóstico laboratorial é a análise de risco e verificar realmente o número de casos que estão sendo notificados como suspeitos. E aí a gente vai conseguir dimensionar tudo isso e orientar melhor esses fluxos. Ok. Obrigada, Emerson. Ainda o CIEVS Campo Grande permanece com a mãozinha levantada. Olá, Mas bom dia. Não, na verdade, eu não permaneço, eu ergui novamente, que eu tenho uma outra então dúvida. tá. Perfeito, pois não. A hora que foi explicado sobre a ficha de notificação, as informações, foi falado colocar a data de início dos sintomas neurológicos. E a minha dúvida é em relação àquele paciente que não vai manifestar, porque a gente viu na literatura que tem vários casos que, né, apresentam uma forma mais leve, principalmente dos adultos jovens, que
em algumas semanas se recuperam. Então, esse campo de início dos sintomas neurológicos, ele vai ser um campo obrigatório? Como que vai ser? Ou é data de início dos sintomas em geral, como a gente está acostumado nas outras fichas de notificação? Perfeito. O EMAS pode parecer melhor, mas é início dos sintomas geral, não é específico neurológico. A gente pode fazer essa correção, tá bom? Já está Tá respondido. joia, obrigada. Um equívoco nosso, eu tenho que ajustar a máscara, porque a gente utiliza essa mesma máscara para as hepatites, para a APV de Covid, pós-vacinação, então a gente acabou mantendo ali início dos sintomas gerais voltados para a clínica do monkeypox, tá, gente? Desculpa, a gente vai corrigir. E aí, Alessandra, foi engraçado, até fiz um rabo de olho, assim, levei um susto, porque na ficha a gente não lembra disso, mas teve isso na fala, na apresentação do Emerson, tá? A gente ajusta com muita tranquilidade. Obrigada pela observação, querida. Pessoal, nós não temos mais nenhum questionamento, nenhuma consideração no chat, gostaria de saber, e não temos mais ninguém manifestado pedido de fala. É isso mesmo, mas alguém gostaria de se manifestar, de fazer alguma ponderação? Ah, tá, tem uma informação aqui no chat, sim, tem um questionamento. Se as informações laboratoriais serão compartilhadas quando? Né? Qual que é a previsão aí das informações, ou seja, do diagnóstico laboratorial? A gente vai fechar o documento. Na segunda-feira, a gente tem uma reunião com os laboratórios da rede, que são os LACENs e os nossos laboratórios de referência. A gente acredita que até a próxima sexta-feira isso vai estar saindo oficialmente, via SEI, via documento, e aí via a própria sala aqui de situação, tá bom, gente? A gente acredita que até a sexta-feira isso vai estar redondinho. Perfeito. Tem uma outra ponderação no chat, aí eu não entendi muito bem, se o CIEVS Amazonas puder esclarecer, por favor. Eu acho que eu perdi o início, tá assim, e ocorre mais em crianças, sendo que os casos de monkeypox estão presentes em adulto. Eu não entendi qual seria o questionamento, ou se está relacionado lá em cima com pé, mão, boca. Só esclarece, por favor, para que a gente possa respondê-lo. Bom dia. É exatamente isso. Estava relacionado com a questão do mão pé boca, que é mais prevalente em crianças, sendo que os casos que a gente está vendo, né, da monkeypox é mais prevalente em adultos. Ah, ok, perfeito, então, porque veio quebrado aqui no chat, aí eu fiquei com essa dúvida. Mais alguma ponderação, pessoal? Também eu abro aqui para os membros da sala de situação que estão, né, fisicamente aqui. E eu gostaria de saber se vocês querem alguma ponderação, alguma fala, algum esclarecimento, não? Então, não havendo, quero mais uma vez, por favor, Arlete CIEVS Tocantins. Boa tarde. Quanto à questão das informações laboratoriais, vão ser disponibilizadas quando? Leti, a gente acredita que até a quinta-feira a gente deve estar fechando isso com a nossa rede Cislab e na sexta-feira isso deve estar sendo oficializado, tá bom? Ah, tá ok. Obrigada. De nada, Arlete. Obrigada a você pela ponderação. Mais alguém? Bom, pessoal, então eu reitero os agradecimentos a todos vocês, estamos sempre juntos. Outras reuniões ocorrerão no intuito de estarmos sempre alinhando, vocês serão informados, terão acesso a todos os documentos produzidos pela sala de situação. Hoje, às 16 horas, a gente validando a estrutura, o conteúdo lá do site, isso também será disponibilizado para todos vocês, tá bom? A sala se coloca à disposição, reitero aqui os horários de funcionamento, de 8 às 18, mas nós temos plantões de final de semana também, para que a gente possa estar aí apoiando vocês e dirimindo todas as dúvidas referentes a essa temática, tá bom? Gratidão mesmo, o e-mail... Ah, eu falei que ia colocar, não coloquei, né? Então, eu vou deixar aqui no chat, coloca aqui, por favor, Lu, o e-mail da sala de situação, eu espero estar funcionando até o final do dia. Caso vocês mandem por ele a partir de amanhã, tá? Vamos deixar assim com uma segurança maior. A partir de amanhã mande e volte, por gentileza, eu vou deixar o meu e-mail também, porque aí vocês podem mandar, vou colocar só mais um e-mail opcional, que é o meu,
para evitar, assim, que a gente possa perder e deixar você sem resposta. Então, eu coloco aqui o meu institucional, é patricia.goncalves, fica Goncalves, né, sem o cedilha, @saude.gov.br. Mas vai estar aqui no chat também, para que vocês possam anotar. E o da sala de situação, tá? SS, né, sala de situação, monkeypox, @saude.gov.br, tá certo? Um grande abraço a todos, obrigado pela participação, pelas considerações e seguiremos juntos aí. Um compromisso de mantê-los sempre atualizados em relação a todas as decisões, as pactuações, os consensos da sala de situação. Um abraço a todos, obrigada.